E aí, gente? Bom dia! Vamos entrando, sejam todos bem-vindos a este dia. Vamos dar início agora ao nosso Café com Propósito. Antes de a gente começar, Fabiane, seja bem-vinda, minha amiga. Vamos iniciar uma jornada tremenda, poderosa. Compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas possíveis, que será grandioso na vida de vocês. Códigos poderosos aqui da própria, da Bíblia Sagrada. Nós vamos trazer o propósito de vida à tona. Então será muito precioso esse tempo. Será uma jornada de 40 dias. Nós vamos agora começar a falar um pouco sobre como que vai ser como que serão os critérios, o que é que vai acontecer nesse tempo, né, que nós vamos ter juntos. Será algo maravilhoso. Preparei algo muito, muito bom para vocês, certo? E vamos lá, vamos dar início. Será tremendo. Vamos aguardar algumas pessoas entrando. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falando aqui sobre como que vai acontecer esse dia, como que vai acontecer e nos próximos dias também, o que nós vamos estar colocando, o que é que nós vamos estar falando sobre esse tempo no Café com Propósito, certo? O que é que acontece? Todas as pessoas, elas precisam entender que só existe uma forma de enxergar um propósito de vida. E essa forma é em Deus. Porque não existiria um propósito se não iniciasse em Deus. Então, se você é uma pessoa que talvez possa não acreditar em Deus, acreditar numa força maior, no universo, numa energia, eu quero te dizer que é preciso a gente iniciar por Deus, porque é com Ele onde está o nosso manual de instrução. Você foi criado por alguém. Existe um manual de instrução na sua vida. E esse manual de instrução que talvez você não buscou ler, não buscou aprender sobre você mesmo, é necessário que você entenda, porque o propósito ele está diretamente ligado à identidade. Então nós vamos de forma cronológica, nós vamos levar você durante esses 40 dias até a descoberta do seu propósito de vida. Então é preciso você entender isso. Por quê? Porque o reino de Deus, salvação, tudo isso entra como base dentro de um propósito de vida. E é preciso você entender tudo isso. Que não se tem reino, não se tem salvação. Existe um propósito, tanto de Deus para a sua vida, como existe o seu propósito. O propósito que você tem para obedecer esse plano que existe aqui nessa terra. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma jornada. E você precisa estar comigo. Essa live ela vai ficar gravada só hoje. Só hoje essa live vai ficar gravada. As próximas lives não vão ficar gravadas. Então eu quero que você compartilhe com as pessoas. Aqui no meu link na bio tem lá um grupo do WhatsApp. Eu também vou estar passando exercício para você, gente, de forma gratuita, muito precioso. Vou estar entregando aqui 8 anos de estudo profundo, mais de 3.000 horas aí, focada na Bíblia, estudando muito mesmo, de imersões profundas em vários livros poderosos. Eu vou estar te entregando para você aí, entregando a você de forma gratuita por 40 dias. Então, se você vive de forma que às vezes se pergunta por que está aqui na Terra, o que é que está acontecendo com a sua vida, eu vou te ensinar como que você consegue lidar com as advertências, consegue lidar com os problemas na vida. Gente, é poderosa essa jornada de 40 dias. Então, assim, será um divisor de águas na sua vida. Você nunca vai ter tanta paz quando passar por os problemas e quando tiver na sua vida de bonança, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ok, gente? Então, assim, é muito importante que você esteja aqui comigo, certo? Nas lives.
É muito importante que você participe dos exercícios. É muito importante que você se permita. Por quê? Porque existe um fator crítico, né? De 0 até 14 anos de idade, você constrói, você está com sua mente totalmente aberta e permissivo ao que as pessoas dizem, principalmente pai e mãe, mas depois desses 15 anos de idade, a sua mente ela cria um fator crítico, e esse fator crítico ele fecha as possibilidades de aprendizados. Vai depender muito da forma crítica de como você analisa as coisas, de como você se permite viver aquilo que alguém está querendo te ensinar. E eu estou querendo te entregar propósito de vida e identidade com base naquele que te criou. Você é uma pessoa que tem um manual de instrução, como eu falei, e esse manual de instrução é exatamente aquilo que talvez você não leu. Todas as pessoas buscam manual de instrução de algo que compra, de algo que faz, de um celular, de carro, mas você não busca saber qual é o seu manual de instrução. E você tem um manual de instrução. Esse manual de instrução é onde está tudo aquilo, todo o teu propósito de vida, dentro daquele que te criou. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Para você saber lidar com as adversidades do mundo, para você saber lidar com todos esses problemas, com o mundo em si no geral. Então o que eu quero te entregar aqui é exatamente uma forma cronológica de 40 dias de propósito de vida. Todos os dias tem um tema, e esse tema, o tema de hoje é tudo inicia com o Criador. Tudo inicia com a fonte, porque você veio por intermédio dele, ok? Então, gente, será poderoso. Antes disso, eu quero que você esquente aí as mãos. Como eu falei anteriormente, é preciso você se permitir a entender. Se você tiver um papel, uma caneta, se você tiver Bíblia, nós vamos citar versículos da Bíblia, nós vamos citar coisas aqui que você vai você vai começar a linkar uma coisa com a outra, vai cair muitos insights na sua mente aí, em tudo. Muitas coisas que você passou na sua vida por dificuldades, não conseguiu lidar com essas situações, acabou que abandonando, saindo de perto de pessoas importantes que talvez seria um propósito na sua vida, saindo de negócios que poderiam ser a oportunidade do seu crescimento, e que você precisa saber como lidar com todas essas circunstâncias a partir de agora, ok? E entender tudo, vai cair um mundo de fichas aí na sua mente, vai cair algo poderoso aí. Por quê? Porque é tremendo. Propósito de vida, ele precisa ter um embasamento, e esse embasamento está naquele que te criou. Só que nós não vamos falar só de Bíblia aqui. Vocês sabem, eu não sou pastor, eu não sou pregador. Eu tenho aí, como eu falei, imersões, mais de 3.000 horas na Bíblia, com estudos profundos, né? Não é superficial, é leitura pesquisada mesmo. E eu vou te entregar. Bom dia, Joara. Bom dia, Patrick. Patrick, tudo bem, gente? Doutor Eduardo, tudo bem, meu irmão? Gente, sejam bem-vindos. Será poderoso. Então, esse tempo que eu vou ter com você, eu vou te entregar riquezas e conhecimentos para que você consiga lidar com tudo isso, certo? Então, compartilhe essa live com pessoas, comece a partir de agora a ser um provedor de mudanças na vida dessas pessoas com quem você ama, pessoas que precisam encontrar o seu propósito de vida. Gente, depois dessa pandemia, muita coisa aconteceu na vida das pessoas. Os medos, as angústias, depressão, ansiedade, tudo isso é falta de propósito. Eu gravei até um vídeo recente agora. Nós temos duas naturezas e o conflito de identidade está exatamente linkado com essas duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza caída. E essa natureza caída quer te tirar da tua real identidade. Quando você conhece essas duas naturezas, você sabe lidar com elas. Entende? Porque existe uma natureza divina, existe uma natureza caída e existe uma se sobrepõe todas elas, que é uma natureza de renascimento. E quando você toma posse dessa natureza de renascimento, que é como aquela primeira natureza divina, você vai agora tomar um rumo na sua vida. Então vamos iniciar aqui, mas antes eu quero iniciar com uma oração, porque eu preciso que nesse momento
os anjos que estão aí na sua vida, certo? Ele leve todas essa oração que eu vou fazer, a oração que você está fazendo, leve ao trono de Deus, entregue os incensários e que Deus respire essas orações e devolva essas orações como resposta na tua vida, como resposta na minha vida. E eu creio no nome de Jesus que não vai haver nenhum empecilho nessas orações dentro de principados e potestades quando vir como resposta na sua vida, ok? Então vamos preparar algo poderoso aqui a partir de agora. Então se você está aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, fechou? Então pode compartilhar Joara, seja bem-vindo, Jackson Pontes, Marcos David. Gente, vai ser pesado, é muita profundidade, talvez você não consiga, mas eu vou ser o mais didático possível, para que você consiga interpretar de forma poderosa. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração para Deus abrir a sua mente, abrir de uma forma que esse fator crítico seja quebrado agora, para que entre toda a verdade, aquela verdade que prevalece e que sempre prevaleceu por muito tempo e que deve prevalecer durante toda a sua vida, ok? Então feche seus olhos, respira fundo, feche seus olhos, que nesse momento eu quero pedir ao Senhor, o Senhor Deus, para que Ele possa usar o Espírito por detrás dessas letras, porque a palavra do Senhor diz que as tuas palavras, elas são Espírito e vida. E Deus, eu te peço no nome de Jesus que quem está nessa live aqui, neste momento, Deus, que o Senhor possa entrar como providência na vida dessas pessoas e que o Senhor possa fazer com que elas descubram o seu propósito de vida de forma clarificada, Senhor, de forma brilhante, e que elas possam saber e seguir o teu destino, Deus, assim como o Senhor quer, não pela vontade dessas pessoas, não é pela minha vontade, mas sim pela tua vontade, porque não é pela força do nosso braço que nós conseguimos alcançar os resultados de vida, o propósito de vida. Não é pela nossa vontade, Senhor, mas sim pela tua, que nesse momento os teus anjos desçam com essas respostas de oração, no nome de Jesus, na vida dessas pessoas, Senhor. E que durante esse trajeto, abençoa, Deus, esse propósito, Senhor, abençoa essa jornada na vida dessas pessoas, que elas possam estar aqui todos os dias e que nós possamos transbordar. Enche-me, Senhor, de sabedoria com a tua glória, para que nós possamos, Deus, crescer em teu nome, porque esse é o nosso propósito e está em ti, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Vamos começar. Como eu falei anteriormente para você que entrou, Michele Sabino, nós vamos entrar numa forma cronológica. Será muito, muito poderoso para que nós possamos chegar todos os dias aí. Nós vamos ter um tempo para isso, para que nós possamos alcançar o nível certo, porque tem que ser de forma muito bem organizada, ok? Então vamos lá. O tema de hoje, do primeiro dia, você tá aí, gente? Dá um feedback, como é que tá a voz, como é que estão as minhas palavras, ou, se tá dando para ouvir, se não tá, dá um feedback aí, beleza? Então, o que é que acontece? Tudo inicia em Deus, ok? Felipe, mas será mesmo que para falar de propósito de vida eu tenho que falar de Deus? Para falar de propósito de vida e para falar de identidade sem falar de Deus, não existe propósito nem identidade sem falar de Deus. Não existe. Por que não existe? Porque você tem uma fonte que foi criada, você veio de uma fonte, você saiu de dentro dele, entendeu? E ele te conhece antes da fundação do mundo. Então seria algo medíocre de eu chegar e dizer que existe um propósito e identidade sem você saber, sem eu te falar dessa fonte divina. Felipe, mas vai ser falar só de Bíblia? De forma alguma. Eu tenho muitos estudos de inteligência emocional, eu tenho um método triuno, corpo, alma e espírito. Eu vou aqui entregar para você tudo sobre no que se relaciona a propósito, certo? Então, eu vou usar essas três dimensões, que ele vai usar de forma física. Vamos falar dos seus negócios, vamos falar de pessoas que passaram na sua vida, pessoas que existem na sua vida, como que você deve lidar com pessoas, porque propósito se relaciona a muita coisa, gente, entendeu? Muita coisa mesmo. Então,
tudo inicia na fonte. E o que é que acontece? As pessoas, elas querem responder 3 perguntas, certo? E essas perguntas são essas. O que eu quero ser? Você já pode até anotar, certo? O que devo fazer na minha vida? E quais são os meus objetivos, certo? E aí você também vai perguntar o porquê, você vai descobrir o porquê você está aqui na Terra, se sua vida tem importância e qual é o seu propósito de vida. É o que nós vamos construir aqui. E quando eu falo que tudo inicia com Deus, você já pode entender um pouco sobre isso. Por quê? Porque lá em Jó 12:10 diz assim: nas mãos de Deus está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Quer dizer, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece sobre a vida das pessoas de forma física e almática, certo? O Jack perguntou aqui se propósito é o mesmo que profissão. Não é. Tem nada a ver não, viu, irmãozinho? Jack, vamos junto, meu irmão. Jackson Pontes. Esse cara é pesado. E aí, vamos tomar um café aí, viu, gente? Podem deixar aí, vamos ficar ouvindo, vai ser massa. Pega a caneta aí e vai anotando tudo, tá? Então, como diz lá em Jó 12, Deus tem posse de toda a sua alma e todo o seu espírito, toda a carne, Ele tem posse de tudo isso, certo? E aí, nós vamos ter essas 3 respostas para que você, durante toda a nossa jornada aqui, você vai ter essas respostas aí na sua vida, você vai responder essas perguntas que agora eu falei para você, certo? Então tudo começa nele e encontramos nele o nosso propósito. Por quê? Porque ele é essa fonte divina que nós conseguimos retirar esse propósito através desse plano que é estabelecido por ele aqui na Terra e que você consiga lidar com qualquer tipo de circunstância. Então, aqui diz, você tem dificuldade de saber quem é você porque você não sabe quem você criou. É a sua real identidade. Então agora eu vou falar sobre o manual de instrução. Gente, vamos lá. Todo mundo tem um manual de instrução. Todo mundo. E as pessoas que têm esse manual, você compra um celular, você olha o manual de instrução quando olha, porque tem gente que nem olha, né? Você compra um carro, você às vezes olha, quando o vendedor vai lá, te diz lá como é que funciona mais ou menos o carro, e aí você vai dar uma olhadinha só por cima, e às vezes olha, tem gente que olha mesmo o manual todo, mas o manual mais importante que você deve ver é o manual da sua vida, o porquê que você está aqui nessa terra. Como que eu vou conseguir lidar com as circunstâncias sabendo o manual de todas as coisas físicas e materiais se você não olha o manual da sua vida? Você não sabe como funciona o seu cérebro, você não sabe como funciona a sua mente, você precisa saber como funciona o seu espírito, a sua alma. Quem que sobrepõe o outro? Qual é o mais importante, a alma, o corpo, o espírito? Qual é o que tem mais relevância nessa terra? Qual é? Então, você buscou, a pergunta que eu te faço é, você buscou ver o seu manual de instrução? Você buscou saber como que funciona a sua vida? Quais são os caminhos que você deve andar? Para que local você deve ir? Com que pessoa você deve andar? O que é que você recebe quando você ora? O que é que você recebe quando você busca conhecimento? O que é que você aprende? O que é que você ganha com sabedoria? Então, quando fala de manual de instrução, existe uma bagagem. Se eu for falar todo o seu manual de instrução, gente, que é o que nós vamos aprender aqui, é muita coisa porque nessa sua mente, na sua alma, como eu falei anteriormente, existem essas 2 naturezas. Uma natureza caída, uma natureza que tomou posse, pegou a chave do governo para poder governar a tua vida. E essa chave, ele trouxe com ele tudo lá da eternidade. Quando ele estabeleceu o seu comércio, acho que Apocalipse 19, quando é em Isaías, quando ele estabeleceu o seu comércio, ele trouxe toda a inveja, toda a culpa, todo o medo, toda a rejeição, todo o pavor, tudo ele trouxe. Esse governador, ele trouxe lá do paraíso
além de ele ter trazido, todos, até essa parte dos anjos, Lúcifer, ele trouxe também esse sentimento que veio carregado sobre a vida dele. Para quê? Para poder, quando governar a terra, ele colocar esse sentimento nas pessoas, e ainda com inteligência, porque não sei se vocês sabem, Lúcifer foi o primeiro anjo criado por Deus, e esse anjo, ele tinha algo poderoso sobre a vida dele, sobre a vida que eu digo, o espírito, né? Porque ele era espírito, ele é espírito. Então, ele foi criado de uma forma perfeita, e essa forma perfeita, ele conseguiu, porque ele desenvolveu o mal nele. As pessoas muito perguntam, mas Deus não conhece o bem e o mal? Deus, ele sabia que existia o mal, mas ele não quis se interessar pelo mal. Entendeu? Então, Deus era luz, mas ele sabia que existia trevas, mas não quis conhecer as trevas. Se você está aí na sua casa agora e você está aí só na luz, e luz, que Deus é um ser de luz, e saber que se apagar essa luz vai ficar escuridão. Mas Deus, ele nunca que essa luz apaga. Sempre ele é luz. Quando ele fez esse querubim da guarda, um anjo de luz, apagou essa luz e conheceu as trevas, e nas trevas desenvolveu o mal. E nesse desenvolvimento do mal que desenvolveu nele, ele quis ser maior do que Deus por saber algo que Deus sabia, mas não desenvolveu. Então ele quis ser mais inteligente. Felipe, por que você está falando sobre isso? Porque eu estou embasando o sentimento que ele acarretou, que quando ele veio como governador nessa terra, ele trouxe essa chave, ele trouxe toda essa bagagem de sentimentos ruins, para quando governar, na hora do pecado, quando o homem decidiu não mais caminhar com Deus, não mais seguir a vontade, quando o homem decidiu sair dos caminhos, ele foi e disse: agora você está governado por mim. E com aquele mesmo sentimento que eu trouxe os anjos que existiam no paraíso, eu vou agora usar contra a humanidade, certo? E vocês estão conseguindo entender, né, gente? Vocês estão conseguindo entender? Eu acredito que sim. Então, ele quis usar esse mesmo sentimento. E essa é a cultura caída que todos nós temos. Só que Deus, muito poderoso, fez o quê? Pegou essa cultura caída e disse assim: agora eu vou aí e vou resolver e vou tomar essa chave de governo de volta e vou trazer as pessoas para mim e entrar numa cultura de renascimento. Para quê? Para que as pessoas possam agora conviver com a minha presença novamente, por meio de Jesus Cristo. E aí, as pessoas, qual é o problema das pessoas? As pessoas têm salvação, mas convivem com uma cultura caída. Por quê? Porque não entra num processo de renascimento. E o que eu quero te fazer é o quê? É te entregar aqui esse propósito de vida que, por mais que você não queira, você vai entender o que é que realmente, o porquê que você está aqui respondendo aquelas 3 perguntas, certo? E aí, você precisa também, certo, gente? Então ficou claro a questão de o porquê que você está aqui nessa terra, como que é essa questão de essa mentalidade caída, essa mentalidade com corrupção, e tudo isso envolve vícios emocionais. Eu vou falar muito sobre isso, vou falar muito sobre crenças, vou falar muito sobre o processo de lapidação também, certo? Então, inicialmente, tudo começou lá nos fundamentos. Que fundamentos são esses, Felipe? Lá quando aconteceu, mas eu vou ler para você o que é que realmente, olha só, as pessoas elas leem a Bíblia, mas elas não conseguem interpretar, certo? O porquê que esse anjo de luz, ele tem tanta força. E outra, elas passam pelos livros, ó, aonde está isso? Certo? Você já nota aí, ó. Lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, ele não cita o nome de Lúcifer, mas ele está falando de Lúcifer. E aí, você já anota aí, porque isso aí poucas pessoas sabem o que eu estou te passando, poucas pessoas sabem, isso aqui é profundidade. Certo, gente? Ele não cita nomes, mas olha só, observa o que aconteceu no paraíso, na eternidade. Felipe, mas isso era para estar em Mateus, isso era para estar em algum outro lugar, não tem um lugar específico que poderia estar na Bíblia? Gente, a Bíblia ela é toda codificada.
E o que eu estou te entregando aqui para que você ache o seu propósito de vida são os códigos que existem na Bíblia, certo? Aqui é o seu manual de instrução. O que eu estou te falando aqui é o seu manual de instrução em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Eu vou te entregar isso. Então você vai lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, diz assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi tirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Olha só o quanto de pessoas que existem invejosas com esse comportamento. Você tá aí, meu irmão? Quanto de pessoas invejosas? Ó, Isaías 14, a partir do versículo 12. Aqui está falando do que Lúcifer fez no paraíso. Aqui está falando o que aconteceu. Deus deu todo o seu brilho para ele. E olha só o que ele fez quando desenvolveu o mal nele. Olha só. E aí continua: por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras, e o fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, porque ele era um ser perfeito. Deus fez Lúcifer o seu primeiro anjo, e ele era um ser altamente perfeito. Poucas pessoas vão te ensinar isso, tá, gente? Poucas pessoas vão te ensinar isso. Tem gente que tem até medo de achar que isso daqui era Lúcifer. E isso aqui é algo que é exatamente o que aconteceu. E ele diz, né, por sua beleza. E aí no versículo 17 ainda diz na parte B do versículo: e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei aonde, gente? A terra. E ele foi lançado no paraíso, na terra. E as pessoas acham e acreditam no Big Bang. O que foi que aconteceu? É o Big Bang? Nesse momento, quando ele foi lançado à terra, eu quero te explicar algo aqui poderoso. Poderoso. Gente, compartilha. Isso daqui nem todo mundo sabe. Compartilha essa live com o máximo de pessoas. Nós estamos falando de propósito. Felipe, o que é que a Bíblia tem a ver? Isso aqui é propósito de vida. Você não vai conhecer, você não tem como desenvolver algo muito forte em você se você não entender qual é a relação do outro para o atrapalhar do seu propósito. O que é que faz com que você não entenda o seu propósito de vida? O que é que te impede? Todo bloqueio emocional estipulado e estabelecido pelo mal impede de você reconhecer seu propósito. Então eu quero te falar como que ele era, para que você descubra as habilidades dele, para que você consiga traçar e saber quem que está agindo contra você durante sua caminhada, durante essa trajetória, ok? E aí, eu vou voltar no 17, tá? Ó. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso atirei à terra. Fiz de você... Falhou aí, ó. Fiz de você um espetáculo. Então aí, gente, tá me ouvindo? Dá um feedback, que deu uma pausa aqui. Dá um feedback aí. Dá um feedback aí, gente, tá? Então... Tá dando pra entender, né, gente? Pronto. Fiz de você... É porque deu uma pausazinha aqui, e às vezes a internet aqui dá uma... Aí eu posso trocar aqui com o meu 4G aqui. Então vai lá, no 18. Fiz de você... No 17 ainda. Fiz de você um espetáculo para os reis. Olha só por que Lúcifer foi feito. Olha só que covardia, certo, gente? Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. Gente, eu vou ficar arrepiado aqui, é muito pesado isso. Todo esse fogo que ele foi lançado na Terra, isso foi a primeira, a destruição que a ciência fala do Big Bang. Essa foi a destruição. Quando ele foi lançado em direção à Terra, um fogo forte que Deus consumiu Lúcifer, não só Lúcifer, toda a terça parte foi lançada na Terra e destruiu toda a humanidade. Eu ainda vou falar sobre isso, que a Terra ela foi criada, certo? E tinha
tinha uma criação nessa terra, que eu não vou falar agora sobre isso, tá? E ela passou por um processo de recriação, certo? Lúcifer foi jogado, destruiu tudo que havia sobre a terra, né? Não sei se você está conseguindo entender o que a ciência já diz, porque existem, e já anote no livro aí, os seres mais primitivos da terra, certo? Já para você criar os fundamentos. Isso aqui é propósito de vida, tá, gente? O que eu estou falando é de propósito. Então, para você fundamentar, anota esse livro aí, Os Seres Mais Primitivos da Terra, para você entender sobre isso. É importante você ter alguns comentários sobre isso, certo? Então, vamos lá. E aqui, eu vou explicando. Estou falando o versículo e estou explicando o que se trata, certo? Tá tudo bem aí, gente? Tá entendido? Tá conseguindo compreender o que eu estou falando? Dá um feedback aí, certo? Então, vamos lá. Ó. Vou repetir o 18. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário, e por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi de você as cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então aqui ele fala de Lúcifer, certo? Aqui foi a queda de Lúcifer na terra. Aqui ele ficou e estabeleceu o seu governo nessa terra que não havia, que era sem forma e vazia. E aqui ele ficou, e Deus fez a sua criação no Jardim do Éden, e essa criação foi, Deus colocou um paraíso na terra, certo? E esse paraíso ele não compactuava com o mal. Só que por conta do pecado, o que foi que aconteceu? Ele já trouxe com ele esse comércio. Por que que existem muitos problemas com sociedade? Por que que existem muitos problemas? Tudo é por contas de comercial, as discussões, a confusão é por conta de comércio, é por conta de dinheiro, é por poder. O que é isso, gente? Isso nós chamamos de comportamentos luciferanos. Certo? Esse comportamento é o que acontece quando você entender e ver sobre isso, essa busca poderosa por poder, por querer tomar, por querer estabelecer esse comércio, é a mesma coisa que Lúcifer fez no céu através desse capítulo que eu te passei, desse versículo. Então aí você já pegou uma chave aí poderosa, certo? Para você, só aí você já consegue dar uma explicação. Ó, já estamos em 30 minutos aqui de live, eu falando só os fundamentos para a gente dar início ao propósito de vida. Então por isso que o tema, tudo inicia em Deus, porque agora nós vamos entrar num processo de construção, certo? Então vamos lá. Então ficou entendido aí já é uma parte do que começou. Eu estou falando da criação do primeiro anjo, certo? E aí nós vamos descendo essa criação, aí vai chegar em você aí de forma perfeita. Mas para a gente não pegar muito, né? Porque a gente tem outros temas e também para a live não ficar, durar muito, certo? Muito tempo. Nós vamos entrar também aqui, tem que seguir a linha, tem que seguir o cronograma aqui para que nós possamos alcançar o nosso objetivo final, que é descobrir o nosso propósito e a nossa real identidade. Tá ok aí, gente? Tá conseguindo compreender aí? Dá um feedback aí, dá um feedback. Então vamos lá. Lá em Mateus 6,16 diz assim, ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Felipe, não está muito religioso, tudo isso? É o que eu estou falando. Eu preciso contar você, eu preciso falar de você, eu estou falando de propósito de vida. Se você entender, esse aqui está no meu propósito, o propósito dele é trabalhar ali. Isso é a segunda parte do propósito. E ainda não é a questão do propósito em si. Porque se esse propósito não tiver pessoas sendo abençoadas por meio daquilo que essa pessoa, você está fazendo, isso não é propósito, tá, gente? Você está aí vivendo o seu propósito. E o seu propósito é totalmente diferente. Você já pode até anotar. Existe o seu propósito, o propósito de Deus, de Deus para com você e o do seu para com Deus. Existe aquela pessoa que tem o seu propósito de vida. Não, estou vivendo o meu propósito. Como? Não, mas você abençoa alguém, você ajuda alguém, você contribui para uma sociedade diferente. Como que você, como é que vive esse teu propósito? Não, eu sou muito bem, eu sou isso, então existe esse é o seu propósito. Um propósito que a gente chama de propósito egoísta, que na realidade
muitas pessoas não entendem o que é um verdadeiro propósito, que é o que eu estou te passando agora, e acaba aqui querendo dizer que o que ela faz sem em prol de alguém, isso seja um propósito de vida. Observe, na Bíblia, Moisés, né? Começando por Moisés. Moisés, o propósito dele era libertar o povo do Egito, certo? Esse povo, ele não conheceu nem a terra de Canaã, só fez subir e ver de longe. Então ele nem conheceu, então o propósito dele era só mesmo libertar esse povo. Depois vem José, né? José, qual era o propósito de José? Matar a fome. A pessoa diz, não, José, o propósito dele era ser governador do Egito. Deus chamou ele, mas porque Deus deu a sabedoria para ele, para que ele matasse a fome daquelas pessoas. Entendeu? Porque se não fosse um governo de Deus sobre o Egito, o povo de Israel que lá existia, iriam perecer. Então sempre tem essa questão de ajudar o outro. E isso faz parte de propósito, certo? E o terceiro é Cristo, que veio à Terra com um ministério de 3 anos e meio e entregou a sua vida só para salvar você, certo? Então diz, aqui em Mateus 16 fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que é que eu quero dizer com base nessa parte aqui, nesse versículo, né, do Mateus 16, 25? Para que você consiga salvação, ele fala, você deve perder a sua vida. Que vida é essa? Aquela cultura. Quando as pessoas, essa cultura caída, quando as pessoas morrem na alma para entrar uma cultura de renascimento, porque assim, por que Cristo diz para Nicodemos, se você, preste atenção, tá gente, isso é poderoso, certo? Para que você consiga acessar o reino de Deus, é necessário que você deva nascer de novo. Então, como? Ele fala, como que eu vou nascer de novo? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe para que eu possa nascer de novo? O que ele quis dizer? Que eu vim aqui porque vocês tinham um governo divino, um governo de Deus no Éden, perderam esse governo por conta, preste atenção, por conta do pecado, e eu vim agora para te dar, para tomar você novamente e que você seja agora governado por mim. E depois lá o apóstolo Paulo fala que ele traz você e que você possa ser adotado como um filho. Preste atenção, tá, gente? Então, como é que eu perco essa vida? Geralmente, as pessoas que entram num processo de reprogramação de crenças, pessoas que entram com um processo de dar um novo significado àquelas crenças e começa a seguir um propósito, né, de forma um caminho diferente, esse caminho você começa a trilhar uma forma de renascimento. Só que quando você não, se você nesse meio de caminho, Felipe, eu vou fazer um processo de reprogramação de crenças na sua vida de forma poderosa, ok? Mas se eu não te der destino, aí você não entra na segunda parte do versículo. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Para que você consiga achar essa vida, para que você consiga achar a Cristo, você precisa perder literalmente essa vida. Que vida é essa, Felipe? Uma vida que você foi governado por muito tempo, não só você, como seus pais, não só você, como toda a cultura. Gente, vocês estão aí, aperta esse coração aí, compartilha aí, certo, gente? Vocês estão conseguindo entender? Está sendo compreensivo, dá um feedback e compartilha aí a voz. Eu estou até um pouco distante aqui, mas vamos juntos, certo? Nós estamos juntos. Então o que acontece? Essa vida que você perde é exatamente um processo de renovo emocional, um processo de renovo na alma, certo? Então quando você perde essa vida, você acha uma outra vida. Uma vida que não se perde, uma vida que não tem dor, uma vida que não te traz mais angústia, uma vida de renascimento, porque você agora vai ser estabelecido por um propósito de Deus sobre sua vida, certo? E esse propósito de Deus para a sua vida é para um plano que está fora desse cenário. Que cenário é esse, Felipe? Um cenário de terra, de pecado. É tanto que quando a Nova Jerusalém se estabelecer sobre a terra, ela vai ficar sobre as nuvens, porque ela só vai descer, nós só vamos conseguir descer nessa terra
quando a terra for totalmente consumida por um fogo que vai sair do trono de Deus, e esse fogo vai consumir toda a terra, e as pessoas dizem, como é que... Olha só, preste atenção, eu não acredito que a terra nós vamos andar em calçada de ouro, como a Bíblia diz. O que é uma pepita, gente? Uma pepita é um processo de lapidação, é uma pedra que quando ela, uma vez que é lapidada pelo fogo, ela se torna um ouro. Assim vai acontecer em toda essa terra. Por isso que as pessoas, o que é que vai ser? Só quem não vai participar desse versículo que fala que vai haver choro e ranger de dentes. Muita gente pensa que isso é no inferno. É não. São pessoas que são salvas, mas que mesmo no milênio, eu tô aqui bem rápido, tá, gente? Depois eu acredito que algumas pessoas que não estiverem entendendo, mas tá fazendo sentido para você, dá um ok, certo? Essas mesmas pessoas que vão estar, essas pessoas que estão salvas, que vão estar no milênio, para você ter ideia, essas pessoas ainda vão entrar em um processo vão achar que tudo é mentiroso, né? Vão achar que isso é mentira. Então, nós vamos entrar em um processo no milênio, por isso que Deus vai estabelecer um governo, e só os reis, nós, eu, você que está aqui, nós vamos ter acesso a esse reino, e nesse reino nós vamos estar transitando em Nova Jerusalém e na terra. E essa terra, ela vai ser consumida, certo? Ela vai ser consumida pelo fogo de uma forma tão intensa, que essa terra vai se transformar em ouro. Porque nós estamos no meio de uma pepita de ouro. Nós estamos em cima de ouro. Eu não sei se faz sentido para você, mas você lembra do garimpo? O que é que as pessoas fazem? Elas cavam a terra. E quando a terra, uma vez consumida por esse fogo, porque ela precisa entrar num processo de purificação. Quando essa terra for purificada, aí é que a eternidade bate na terra, certo? E aí nós vamos viver por toda a eternidade em uma terra santa e pura por muito tempo. Tá fazendo sentido aí para você, gente? Então, para que você entenda, dá um feedback aí. Rebeca, seja bem-vinda. Deixa eu falar aqui com a Jamile. Jamile, seja bem-vindo, minha amiga. Compartilha aí, tá, gente? Compartilha, certo? Que aqui o que eu estou liberando para você aqui são códigos poderosos para que você entenda realmente o propósito de vida. Nós estamos só na introdução do que é que realmente acontece, certo? Então, o que é que acontece? Então, para que você ache essa vida, certo? Para que você ache seu propósito, para que você ache a sua real identidade, é preciso você perder a cultura. O que nesse versículo diz? Porque aquele que quiser salvar, para aquele que quiser salvação, a sua vida perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achará. São exatamente essa vida de cultura caída, para você entrar na cultura de renascimento por meio de Cristo Jesus, certo? Aí é um embasamento no propósito. Então nós vamos falar sobre agora o porquê que você não consegue perder essa vida por conta de um processo de escravidão. O que é um ser escravo? Um ser escravo é que tem um dono, e esse dono é que dita as regras, certo? E essas regras, elas fogem do princípio. Princípio vive filhos, regras vivem pessoas que estão debaixo de uma cultura caída. Como assim, Felipe? As regras, elas saem dos princípios. Deus é um Deus de princípio. Já falou sobre sua vida, já falou sobre seu propósito de vida, já falou sobre sua identidade, já falou tudo sobre você. Quando o homem sai do pecado, entra o quê? Entra as leis. E essas leis entram as regras. E essas regras é o que vai ditar a doutrina sobre sua vida. E quando você está debaixo de regras, você está debaixo de alguma autoridade. E uma autoridade humana. Quando você está debaixo de princípios, você está debaixo de uma autoridade de Deus. Porque Ele é um Deus de princípios e os homens são homens de regras, de leis. Então essas regras e essas leis é o que faz ser você hoje. Você já está com uma disfunção, você já nasce com uma disfunção no que se trata entre a eternidade e o mundo. Né? A disfunção que eu digo é uma disfunção emocional, aonde o pecado, onde você é vulnerável, aonde você, quando criança, é autossugestivo, você recebe sugestão dos pais, você recebe uma sugestão negativa de pessoas, você começa as suas faculdades mentais, olfato, paladar, visão, audição e sinestesia,
Essas 5 faculdades mentais, elas são totalmente vulneráveis a uma cultura caída. E quando você... Gente, tá muito rápido, quer um pouco mais devagar, vai dar um feedback aí, tá? E quando essas faculdades mentais que você tem, elas são vulneráveis ao que acontece na humanidade, você vai receber tudo aquilo como uma verdade. E essa verdade é a mesma verdade que escraviza você. Por quê? Porque essas faculdades mentais, como elas estão sensíveis por conta de um pecado na tua vida, você vai absorver essas faculdades mentais, certo? De forma negativa, e você vai criar um padrão. E esse padrão, nós vamos falar muito sobre isso aqui, esse padrão vai corromper a sua real identidade. E é exatamente o que Lúcifer quer. É o que? É corromper a tua identidade, é te afastar do propósito, usando as faculdades mentais que são disfuncionais por conta do pecado. Você pecou por causa do que ele fez, você pecou por conta da mesma coisa que ele fez no paraíso. Ele convenceu, certo? Ele convenceu uma terça parte dos anjos. Quando ele diz lá, como eu falei lá no início, que ele estabeleceu o seu comércio, ele convenceu as pessoas a ir para o lado dele. Assim, a mesma coisa que ele fez lá, ele quer fazer aqui na Terra e tenta fazer todos os dias aqui na Terra. Usando o quê? Como ele tomou o governo, ele tomou junto com ele a chave da sua alma. E a sua alma é onde estão as suas emoções, os teus sentidos, as tuas intuições, certo? E o que acontece? Com essa chave, ele desperta tudo aquilo que você hoje se comporta, com os seus padrões emocionais, com os vícios emocionais, com os bloqueios, com as crenças. Isso é o quê? É uma chave de quê? De que esse governo opressor fica usando, principalmente quando você é criança. Por quê? Porque ele sabe que o único formato de trazer você para o lado dele, para que lá na frente você não se arrependa, é quando você é uma criança. E uma vez que essa criança ela é sugestionável por uma cultura caída, você acaba que desenvolvendo algo que é negativo, certo, gente? Então, olha só como é o processo de sugestão, de bloqueios emocionais e crenças que esse Lúcifer ele trouxe para cá, para a Terra, por conta de um pecado. Olha só, um pecado causa uma disfunção, guerras, pandemias. Tudo isso que acontece é exatamente por conta de disfunção, por conta dessas simples 5 faculdades mentais, certo? Porque são nessas faculdades aonde ele consegue introduzir aquilo que ele quer para você, não quando você é uma criança, porque você é inocente, mas quando você cresce. E quando você cresce, você vai usar esses padrões negativos que você aprendeu na sua infância e vai fazer o quê? Uma pessoa só, você era uma criança, foi corrompida por padrões negativos de paternidade por conta de uma cultura caída. Você cresceu, agora você se junta a outra criança, que era uma criança, que também foram corrompidas por um padrão negativo. E agora você constrói o quê? Uma família. E você vai lançar os seus padrões nessa família. E aí vai gerar um processo de multiplicar padrões. Por que a gente está sempre aí reprogramando crenças, desbloqueando pessoas, tirando os vícios emocionais, através daquilo que a gente ensina? Porque precisa entrar num processo de renascimento. Muitas pessoas têm medo de falar que precisa... O que eu estou te passando nesse versículo que eu te passei? Que você precisa entrar nessa cultura de renascimento? Porque é exatamente o destino que a gente pode dar para a tua vida. O destino que eu posso dar para a sua vida é exatamente você buscar renascer. Renascer através de uma cultura que Cristo veio, tomou a chave desse governo e disse: agora eu tenho todos eles comigo. E não só tenho comigo, porque se ele tomou um governo, Cristo poderia nos escravizar, mas ele disse: não, como diz lá em Romanos, eles agora sentam na minha mesa, certo, gente? E eles comem comigo, e agora eles têm a mim como filhos e não mais como escravo. Então você é filho. O que é que eu quero te fazer? Para que você tenha um propósito perfeito, você precisa entrar e ser como um filho, certo? Então vamos seguir. Ficou entendido aí, gente?
essa escravidão, ela foi perdida, porque Cristo tomou a chave da escravidão. Tudo que eu tô falando é uma escravidão física, gente, tá muito longe do físico. É só uma reação do que acontece nas suas emoções. Até a forma de como você se movimenta fala de você. Você não sabia disso, não? Hein, gente? Até a forma como você se movimenta, essas microexpressões, essas leituras de expressões, eu tenho informação em leitura de microexpressões, em linguagem não verbal, entendo muito sobre isso e vejo quanto o mundo físico, esse corpo, ele é inútil para aquilo que tem que ser prevalecido. O quanto esse corpo simples, ele não tem utilidade para aquilo que tem que ser visto, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Entende? Porque esse corpo ele vai ser completamente transfigurado, ele não vai servir mais de nada. Então, para que você entenda isso, você precisa saber que tudo se trata daqui da sua alma e que através do que acontece aqui dentro é que você vai expelir no mundo físico as suas reações. Então, o propósito é o quê? É uma renovação de mente, é uma renovação de mentalidade para que você consiga trocar essa mentalidade e expelir no mundo físico aquilo que agora você é e não aquilo que você precisa ser, certo? Então vamos seguir. Então, nesse momento, Deus adota como filho. E aqui diz lá em Efésios 1, 4, 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, ele aqui em Efésios 1, 4, 5, que eu vou passar tudo no grupo do WhatsApp. Você que ainda não entrou, vai no meu link na bio, eu vou passar os versículos lá. Entra no grupo do WhatsApp, porque eu vou passar os versículos. Eu vou passar o que a gente conversou sobre hoje aqui, para que você entenda, para que a gente entre nessa cronologia para alcançar o propósito verdadeiro de vida. Certo, gente? Então, para você que entrou aqui agora, sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindas, Suzy. Obrigado pelo show de bola. Seja bem-vindo. É isso aí. Então, compartilha essa live. É muito poderoso. Só essa vai ficar gravada. A partir de amanhã não fica mais gravada essa live, para que nós possamos ficar só entre nós aqui. E eu vou jogar todas essas lives no grupo do WhatsApp para pessoas. Ah, Felipe, mas aí não tu consegue, é muito grande. A gente cria um link, você entra lá e todas essas lives vão para lá, só para você que vai estar aqui comigo todos os dias. Fechou, gente? Então vamos lá. Aqui, o que é que eu estou falando? A Joara colocou, nós estamos estudando a Bíblia. É um estudo bíblico porque para propósito, certo? Que eu vou sair, quando eu estou no espiritual, tá, gente? Quando eu for descendo para a alma, aí a gente vai começar a falar de muita coisa que acontece de forma científica, certo? Então, vai chegar um ponto, nós vamos estar sempre falando de Bíblia, porque o fundamento está lá. Eu vou trazer os códigos aqui, super poderoso, da palavra, porque é óbvio que eu preciso, entendeu? Mas eu vou entrar de forma científica, depois a gente vai descer para o mundo físico e ficar nesses três aí, entendeu? No corpo, na alma e no espírito. Então, para você seguir, Cristo nos adota como filho. Então, para que você siga esse princípio, você precisa desses três critérios, certo? Então, você anota aí esses critérios, aí, tá? Primeiro, você precisa de um relacionamento com Jesus. Por quê? Porque o governo da sua alma está sobre o seu espírito, certo? Aliás, está no seu espírito. O governo da sua alma está no seu espírito. Então, sem uma relação íntima com a fonte, como que você vai conseguir lidar com as circunstâncias emocionais? Não consegue. Gente, não adianta. Não adianta. Se você precisa entender que relações íntimas com Deus é muito mais importante do que uma relação comigo, uma relação com um terapeuta, uma relação com qualquer coisa que você tenha por aí, com o seu coach. O espiritual é o maior alimento sobre a sua vida. Então não adianta, para tudo.
Felipe, eu preciso agora parar de fazer isso, eu vou ter que parar agora de ir para um restaurante. As pessoas têm muito preconceito com religião por causa disso. Você não precisa parar de fazer nada, meu irmão. Sabe por que você não precisa? Porque você faz para... as pessoas dizem, eu preciso parar, eu vou parar de usar droga, vou parar, isso é muito profundo. Mas você faz isso por uma fuga, entendeu? Só isso. A única coisa que vai mudar na sua vida é que você vai sair, você vai tirar essa fuga da sua vida. Pronto. Você faz tudo isso por fuga. E eu vou provar para você aqui, lá mais na frente. Certo? Fugas. Tudo que você faz como vício é fuga. Um vício emocional é uma fuga. Vício físico, emocional. Crenças, né? Bloqueio, vitimização, crença de aceitação, autoimagem, não aprovação, medo de falar em público, tudo isso são vícios emocionais. Tem vícios emocionais aí. E vícios físicos, drogas, álcool, alcoólatra, tudo isso aí são vícios físicos, certo? Que entra como química no corpo, o corpo reage de uma forma e causa uma dependência. Mas por um vício emocional, que tem uma falta de um vício, na verdade uma falta espiritual, aí causa um vício emocional, o vício emocional joga a fuga vai para o físico, e o físico realiza esse prazer momentâneo. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Então, para a gente seguir aqui, né? A gente já está quase 1 hora, o ideal é 1 hora aqui, certo? Então, para você seguir esses princípios, você precisa ter 1, relacionamento com Jesus. 2, antes de tudo, Deus já pensava em você. Antes de tudo acontecer, Deus já falava sobre você, Deus já te predestinou, como a gente vê aqui lá em Efésios 1, 4, 5, né? Então, Deus já falava sobre sua vida, certo? E 3, o seu propósito de vida encaixa em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a sua vida, para a eternidade, certo? Então você precisa entender isso. Gente, não, você que está aí focando na inteligência emocional, você que está aí focando em tudo que se relaciona à sua alma, você que quer estabelecer governo, você que quer reinar, coloca aí um príncipezinho, bota a hashtag bora reinar. Se você quer reinar, gente, só reina quem tem isso aqui, certo? Se você não tiver isso aqui, você não reina. Não adianta, você precisa nascer de novo. E só nasce com a renovação da sua mente. Você precisa ser renovado pela sua mente. Então, quando você é renovado pela mente, você nasce novamente, né? Quando Cristo fala que você deve nascer de novo para Nicodemos, ele quer dizer isso, que você deve sair dessa cultura caída que corrompeu a tua mente. Quando você renova essa mente, sua espiritualidade é renovada e renascida, certo? Obviamente, você precisa de um processo, que aí já entra o batismo, já entra o batismo com o Espírito Santo, aí já entra o batismo com fogo. Então, entra todo um processo. E esse caminho que eu estou te direcionando aqui é exatamente um processo de renascimento, tá? Felipe, eu vou precisar me batizar? Não, você primeiro vai fugir das fugas, né? Você vai... as pessoas dizem assim, não, eu não vou para a igreja porque eu não quero parar de ir para um restaurante, tomar minha cervejinha. Não, você só vai entender o porquê que você toma. Existe uma diferença entre no tomar e no porquê, no fazer e no porquê, certo? O que fazer é diferente do porquê fazer. Você faz, show de bola, mas o porquê você precisa saber. Nós vamos entrar aqui no porquê. Não, mas não está me fazendo mal. Show de bola, não tem problema. Se não está te fazendo mal, você já sabe o que é que isso causa e o porquê que isso está causando e continua, show de bola. Tá tudo bem, tudo em paz. Você não vai perder salvação por causa disso. Pode ficar em paz. Certo, gente? Então vamos lá. Então o terceiro é isso. Então eu digo para você agora, eu coloquei uma frase aqui. Se você estava perdido sobre o seu propósito de vida, eu quero te desejar os parabéns. Você está no caminho agora mais certo, você está num caminho de luz que você vai ser completamente renovado. E a pergunta é, sua vida é para você ou para Deus? Qual vida você está trazendo para você? Para quem é? É para você? É para satisfazer seus desejos? É para satisfazer toda essa cultura caída? É para satisfazer a quem? É para satisfazer o quê?
Como que você vai perder uma vida se você vai satisfazer a você mesmo? Então, essa pergunta é para você e fica essa reflexão para você na nossa aula de hoje. E amanhã a gente vai entrar em que você não foi feito por um acaso. Você não foi feito por um acaso. E eu vou te trazer fundamentos aqui para que você entenda. Pena que essa live essa daqui vai ficar gravada, mas as próximas não vão ficar, porque agora nós vamos juntos. É só uma introdução, tá, gente? E agora nós vamos juntos construir um propósito de vida. Como eu falei, nós vamos entrar em 3 dimensões. E agora eu falei muito de coisas espirituais, porque as pessoas não conhecem o seu manual de instrução. E o manual de instrução, ele precisa estar totalmente conectado à fonte, certo? Seja bem-vindo, Ricardo Silva, bem-vindo, garoto, tudo bom? Então, essas pessoas, você precisa entender a sua fonte. E agora eu te passei o seu manual de instrução para que você entenda verdadeiramente. Só que eu falei só o fundamento, tá? Nós falamos aqui de algo que talvez tenha sido muito importante para você. E é importante para você por conta desses fundamentos da queda de Lúcifer, enfim. E de uma forma bem espiritual. Nós vamos entrar na neurociência, nós vamos entrar de forma física, vamos falar do que é que acontece também na forma física com pessoas, quais são as pessoas certas, o que é que essas pessoas vão te tirar do seu propósito, o caminho e tudo. Gente, é muita coisa. Então, muito obrigado, gratidão por você estar aqui, gratidão por você aceitar esse convite que eu fiz a você. É algo que é tremendo, é um propósito, queimou no meu coração muito isso. E eu estava disposto, né, a entregar, porque não é algo que é desafiador. Você tem que estar aqui, eu desloco 20 quilômetros para estar aqui cedo, estou na minha empresa, mas para que te passar isso com muito amor, para que você entenda. Se você tem alguma pergunta agora, faça alguma pergunta, alguma dúvida que você anotou, faça uma pergunta aí, ok? Então vamos ver aqui a Joara. Vamos assistir de novo para entendermos mais e amanhã estamos aqui. Entender o mundo espiritual, almático e físico é tudo o que precisamos para vencermos a nós mesmos e o mundo. É muita verdade. Então, assista de novo. Assista de novo. Por quê? Porque a Bíblia ela é progressiva, ela é a revelação. Existe o Logos e o Rema na Bíblia. Felipe, por que as pessoas não sabem disso aqui, que talvez você tenha falado, que em algum momento você falou, algumas pessoas talvez não saibam? Porque existem pessoas que leem o Logos. E o Logos é a parte literal da Bíblia, é a leitura. Só que você está lendo, você passa por Apocalipse, não vê. Você está lá no livro dos profetas, você está lá, você está falando de Gênesis, você está falando do início dos tempos. Enfim, para você ter ideia, a Bíblia ela inicia mesmo com 1 João, ou com João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se você pegar de forma cronológica, vai estar lá. Então eu vou te passar tudo isso aqui, tá, gente? Tudo isso. Não é um estudo bíblico, nós estamos falando de propósito. Estudo bíblico é eu parar, certo? Eu ainda estou aqui entrando, conversando aqui com o Senhor, para parar mesmo, colocar uma pessoa comigo, para ficar fazendo as leituras e a gente está passando todo esse processo para você. Fechou? Então vou deixar essa gravada aqui para você. Pegue, porque só isso daqui é muito poderoso. Você vai entender o que é que te trouxe crenças e cultura caída. E através de quê? Com esses versículos que eu te passei, você passa a começar a entender um pouco sobre o propósito. Só entender, é só a introdução. Eu te vejo amanhã às 6 e 7 da manhã aqui comigo. Se tiver mais alguma pergunta, alguém faça. Caso não tenha, muitíssimo obrigado, vocês são importantíssimos. Eu tenho certeza que assim como nós fizemos na oração, Deus vai encher a tua mente de espiritualidade, de amor ao próximo, de amor a si mesmo, porque o maior amor que você tem é ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor é o que vai transbordar na sua vida através das pessoas e você sim, qualquer problema de cultura caída, de problemas que acontecem nesse mundo físico, você vai tirar de letra,
Você vai tirar de letra, porque você vai saber qual é o verdadeiro propósito de Deus. Você pode estar em um ambiente hoje que está te fazendo mal, mas Deus quer que você esteja aí para passar por um processo emocional. Como você talvez não entende, às vezes você foge desses problemas para poder não entender o processo de Deus. E você aqui, você vai entender o que é processo de Deus de forma poderosa. Um beijo no coração, até amanhã. Tamo junto. Um abraço. Valeu, um abraço, gente.